Na segunda metade do século XVII, uma crise econômica afetou diversos países da Europa e, de maneira bastante intensa, Portugal. A economia portuguesa dependia basicamente do comércio dos produtos vindos das colônias, e o carro-chefe desses produtos era o açúcar, cujos preços estavam em queda no mercado europeu desde o final do século XVI por conta da concorrência holandesa. Expulsos do Brasil em 1654, os holandeses impulsionaram sua agroindústria açucareira instalada no Caribe, que passou a concorrer com açúcar produzido na América Portuguesa. Assim, o preço do açúcar caiu ainda mais e a principal fonte de renda da metrópole deixou de ser tão lucrativa. Para superar a crise, a coroa portuguesa intensificou a exploração sobre o Brasil, aumentando o monopólio sobre todas as atividades econômicas, os preços das mercadorias, os impostos e taxas, e instituindo uma severa fiscalização, o que acabou se tornando um empecilho ao desenvolvimento da colônia. As ações geraram um clima de tensão entre os colonos, bem como insatisfações e revoltas. Dessa forma, no final do século XVII e início do XVIII, as relações entre metrópole e colônia foram marcadas por um número maior de conflitos e pelas chamadas revoltas nativistas. Esses movimentos de resistência expunham as contradições entre os interesses dos colonos e os da metrópole, mas não existia entre os rebeldes uma consciência de ser brasileiro, um desejo de romper com Portugal ou uma ideia de identidade nacional, pois estávamos longe de ser uma nação. Dois desses movimentos são bem expressivos da situação de descontentamento enfrentada pelos colonos. Um deles é a Revolta dos Beckman, ocorrida no Maranhão entre 1684 e 1685, e envolvia a Companhia de Comércio do Maranhão contra a população, comerciantes e fazendeiros locais liderados pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman, daí o nome. A motivação foi a insatisfação com a companhia, que tinha como objetivo suprir os proprietários rurais com escravos, além de vender produtos manufaturados e comprar os produtos agrícolas da região, mas a companhia era ineficiente e gerava grande descontentamento. O movimento foi sufocado pelas forças da coroa. Seus líderes foram presos, enforcados ou condenados ao degredo, que era o exílio imposto aos criminosos, e a companhia foi extinta. O outro movimento foi a Guerra dos Mascates, ocorrida em Olinda e Recife, no atual estado de Pernambuco, entre 1710 e 1711, e envolveu os senhores de engenho de Olinda contra comerciantes de Recife, chamados de forma ofensiva de mascates. O motivo do entreveiro foi a insatisfação dos ricos e dinâmicos mascates recifenses com o domínio político exercido pelos decadentes senhores de engenho de Olinda, então capital da capitania, pois os mascates lideravam a economia, mas não detinham poder político. O estopim da revolta foi a instalação do Pelourinho em Recife, o que significava sua autonomia em relação a Olinda, a atual emancipação. O Pelourinho era utilizado para a eleição dos vereadores, sendo símbolo do poder municipal. Os senhores de engenho de Olinda temiam que a autonomia permitisse aos recifenses a cobrança imediata das dívidas contraídas, o que lhes levaria à falência. Com a instalação do Pelourinho, os olindenses invadiram Recife, dando início à guerra, vencida pelos recifenses, que mantiveram a autonomia política e administrativa e ainda viram Recife ser elevado à sede da capitania de Pernambuco. Desde o início da colonização descobriu-se ouro no litoral paulista, mas, como a quantidade era muito pequena, a atividade ficou em segundo plano. Só na segunda metade do século XVII, com a crise econômica em Portugal por causa da queda nos preços do açúcar, a coroa portuguesa passou a investir pesado na busca do ouro. Grandes jazidas foram descobertas pelos bandeirantes da região, que mais tarde viria a ser chamada de Minas Gerais por volta de 1693, próximo à atual cidade de Sabará. Assim que a notícia se espalhou, chegaram milhares de pessoas atraídas pela ideia de enriquecimento fácil. Nos anos seguintes foram sendo descobertas novas minas de ouro, daí o nome Minas Gerais, e o Brasil passou por grandes mudanças em função da mineração. Os bandeirantes, que eram paulistas, reivindicavam as primeiras descobertas de ouro na região das Minas e passaram a exigir o direito de explorá-lo com exclusividade. Mas muitas pessoas foram atraídas para a região pelas notícias e os bandeirantes as apelidaram de empoabas, palavra de origem tupi que quer dizer aves de pés emplumados. As disputas pelo controle da área mineradora se intensificaram e levaram a um conflito armado entre os anos de 1707 e 1709, que ficou conhecido como a Guerra dos Emboabas. Com a derrota dos paulistas, a coroa portuguesa assumiu a exploração de ouro na região das Minas, criou a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, expulsou os bandeirantes que foram procurar ouro nas regiões de Goiás e Mato Grosso e regulamentou a cobrança do quinto. Criado em 1701, o quinto era um imposto de 20%, ou seja, um quinto do total, cobrado pela coroa portuguesa sobre todo o ouro garimpado no Brasil.
Criadas em 1725, as casas de fundição eram os locais onde se retirava o quinto e onde o ouro era transformado em barras com selo real da coroa portuguesa. Criada em 1750, a derrama era uma cobrança dos quintos atrasados que deveria atingir um valor mínimo anual, caso contrário, a população era obrigada a completar com recursos próprios esse valor. Desde a descoberta das primeiras grandes jazidas de ouro, ocorreram tensões constantes entre mineradores, colônios e funcionários da coroa encarregados da fiscalização. A implantação das casas de fundição motivou a revolta de Vila Rica, pois temia-se que o custo de vida, que já era muito alto, aumentasse mais ainda com a medida, pois praticamente tudo que era consumido na região das minas era proveniente de outras áreas da colônia. Em 1720, milhares de mineiros tomaram Vila Rica e exigiram que o governador da capitania cancelasse a medida, mas o governo reprimiu duramente a rebelião e manteve as casas de fundição. Por causa das cobranças abusivas e das ações violentas promovidas por parte da coroa portuguesa, muitos mineradores tentavam encontrar formas de driblar a fiscalização e contrabandear as riquezas. A mais comum eram os santos de madeira oca recheados com ouro em pó. Atualmente, a expressão santo do pau oco é usada para designar pessoas falsas. Os primeiros diamantes possivelmente foram encontrados por volta de 1710 em Arraial do Tejuco, atual cidade de Diamantina, mas sua existência demorou a ser oficialmente comunicada à metrópole em função do receio dos moradores acerca do controle das cobranças a serem instituídas pela coroa portuguesa, o que de fato aconteceu. A coroa expulsou os antigos moradores, dividiu as terras, separando para si o lote com maior mina, leiloou os demais entre os homens brancos da região e criou a Intendência dos Diamantes, Distrito Diamantino, para administrar, policiar e isolar a área do restante da colônia de forma a ter controle absoluto sobre a região. As tabelas demonstram claramente a situação de exploração vivida pela população das Minas Gerais, o que motivou as rebeliões e a participação de diferentes segmentos sociais em cada uma delas. O Brasil produziu mais ouro entre 1700 e 1760 do que toda a América Espanhola em quase 400 anos. O que equivale a quase a metade de todo o ouro extraído no mundo entre os séculos XV e XVIII. E a frase: "O ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra" traduz bem o que aconteceu a seguir. Esse ouro não ficou no Brasil porque Portugal tinha muitas dívidas a pagar. Por conta dessas dívidas, boa parte do ouro foi para a Inglaterra, que utilizou para financiar a Revolução Industrial. A parcela que ficou aqui foi investida em uma nova atividade agrícola, o café, que viria a ser o maior produto de exportação do Brasil no século XIX. No final do ano de 1780, as minas encontravam-se esgotadas e a atividade mineradora entrou em decadência. O grande contingente de pessoas que se deslocou para a região das minas provocou um rápido processo de urbanização em torno das áreas mineradoras, e europeus de diversos reinos e moradores de diferentes áreas da colônia foram atraídos para a região em busca de ouro e pedras preciosas. A sociedade que se formou na região das Minas Gerais era muito diferente da que tinha se formado nas áreas rurais, movidas pela agricultura de exportação da produção de açúcar. Era uma sociedade urbana, mais diversificada e com certa flexibilidade e mobilidade entre os grupos sociais, situação que não havia sido experimentada na colônia até então. Ao longo do tempo, além dos mineiros, tanto livres como escravizados, passou a existir um grande número de comerciantes, intelectuais, pequenos proprietários, funcionários públicos, artesãos. Novas profissões se estabeleceram, tais como alfaiates, costureiras, sapateiros, latoeiros, celeiros, entre outros prestadores de serviço. Muitas dessas atividades exercidas por negros livres ou escravizados. Esses seriam alguns dos indícios da diversificação social e da mobilidade que caracterizaram a sociedade mineradora. É importante ressaltar que o número de negros escravizados era muito alto. Em 1776, a população de Minas Gerais era composta de 22% de brancos, 26% de pardos e 52% de negros. Ao contrário das famílias ricas que moravam em sobrados, a maioria da população morava em casas térreas, com poucas portas e janelas, e os escravizados moravam nas senzalas.
Os habitantes das vilas e das cidades mineiras cuidavam dos negócios, promoviam festas e participavam das atividades religiosas que ocupavam o centro da vida social na região das minas. Mesmo com a possibilidade de mobilidade, a pirâmide social das Minas Gerais era bem definida, o que não impedia que, a depender do ouro e pedras preciosas que conseguissem acumular, algumas pessoas migrassem de uma área para outra dessa pirâmide. Na pirâmide, os ricos eram os grandes comerciantes, os donos de minas e tropeiros. A camada média era formada pelos pequenos comerciantes, garimpeiros, padres, profissionais liberais, artesãos e feitores. Havia os homens livres e pobres, chamados pejorativamente de desclassificados, porque na maioria das vezes eram obrigados a pedir esmolas e comida e a praticar pequenos furtos por conta do altíssimo custo de vida na região das minas. E, por fim, os escravos, que trabalhavam na mineração, no comércio, na construção e no transporte de mercadorias e pessoas, além de desenvolver diversas outras atividades que fossem necessárias aos seus senhores. Como aconteceu em outras partes do Brasil, na região das Minas Gerais, várias cidades foram batizadas com nomes relacionados às atividades econômicas desenvolvidas no local durante o período colonial. Nesta região, muitos centros urbanos atuais surgiram a partir de arraiais que se formaram em torno das lavras. À medida que essas regiões mostravam sua importância econômica, a coroa instalava no local seu aparelho administrativo, elevando-os à categoria de vilas e cidades. Foi assim que a atividade mineradora viabilizou o desenvolvimento do comércio no interior da colônia. Ao contrário da sociedade açucareira do Nordeste, o centro da vida na região das Minas não eram as fazendas, mas as cidades, onde se aglomeravam milhares de pessoas. Entretanto, no início da mineração, as pessoas que se dirigiram para as minas encontraram uma região sem qualquer estrutura. Foi a necessidade de abastecimento no local das lavras que fez caminhos começarem a se formar, com a progressiva constituição de rotas comerciais que ligavam diversas partes da colônia e por onde circulavam pessoas, mercadorias e culturas. A descoberta do ouro causou um intenso povoamento nas áreas mineradoras, e as mudanças que essa situação gerou não foram poucas. Dentre essas mudanças podemos citar três: um processo de interiorização da colonização e de formação de novas cidades, a escassez de alimentos e os altos preços, que fizeram o mercado consumidor interno, que colocou outras regiões em contato com as áreas mineradoras, e o deslocamento do centro econômico e político da colônia do Nordeste para o Sudeste, resultando na transferência pela coroa portuguesa da capital de Salvador para o Rio de Janeiro.